Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As Mil e Uma Noites, do 131ª noite. Ao ouvir a cruel ordem do ancião, Ghazban apoderou-se de Assad brutalmente e o fez descer. Após cruzar várias portas, chegaram a um calabouço, onde desceram 20 degraus. Ghazban prendeu Assad com uma corrente grossa e pesada. Quando terminou, foi avisar as filhas do ancião, mas este já lhes estava falando pessoalmente. Minhas filhas, disse-lhes, descei e espancai, como sabeis, o muçulmano que acabo de capturar. Não o poupeis, demonstrando assim que sois excelentes adoradoras do fogo. Dostana e Kavame, criadas no ódio a todos os muçulmanos, receberam a ordem com satisfação. Imediatamente foram ao calabouço. Despiram Assad e o espancaram impiedosamente, até que ele perdesse os sentidos. Após esse ato tão bárbaro, deixaram-lhe um pão e um pote de água e retiraram-se. Assad só recobrou os sentidos muito tempo depois e para chorar, lastimando sua sorte, mas com o consolo de não ter tal desgraça acontecido ao seu irmão Amjad. Amjad aguardou o irmão até o cair da noite ao pé da montanha, mas com grande impaciência. Quando notou que já era noite fechada e que ele não voltava, quase enlouqueceu. Passou a noite em desoladora inquietação e mal o dia nasceu, encaminhou-se para a cidade. A princípio, admirou-se por encontrar poucos muçulmanos. Abordando o primeiro que encontrou, pediu-lhe que lhe dissesse como se chamava a cidade. Soube, assim, que era a cidade dos magos, por causa dos magos adoradores do fogo, de cuja maioria se compunha a população. Perguntou também que distância havia de lá à ilha de Ébano, e a resposta que lhe foi dada evidenciou levar 4 meses de viagem por mar e 1 ano por terra. Aquele a quem se dirigira deixou-o subitamente, após responder-lhe as 2 perguntas, continuando seu caminho, por estar apressado. Amjad, que empregara cerca de 6 semanas para vir à ilha de Ébano com Assad, não pôde compreender como haviam feito tão grande caminho em tão pouco tempo, a menos que não fosse por encantamento ou por ser o caminho através da montanha muito mais curto. Caminhando pela cidade, deteve-se na oficina de um alfaiate muçulmano, segundo via pelas suas vestes. Sentando-se perto dele, saudou-o e contou-lhe a angústia que o dominava. Quando terminou, respondeu-lhe o alfaiate: se vosso irmão caiu nas mãos de algum mago, podeis ter certeza de que jamais tornareis a vê-lo. Está perdido, irremediavelmente perdido, e eu vos aconselho a consolar-vos e cuidar da vossa própria salvação. Para isso, crede-me, convirá que fiqueis morando comigo, e eu vos explicarei todas as astúcias desses magos. Assim, quando sairdes, sabereis defender-vos. Amjad, arrasado por ter perdido seu irmão, aceitou a oferta e agradeceu ao alfaiate a sua bondade. A história do príncipe Amjad e de uma dama da cidade dos magos.
O príncipe Amjad não saiu da casa em que se hospedara durante 1 mês, a não ser na companhia do alfaiate. Finalmente, ousou ir sozinho ao banho público. Na volta, ao passar por uma rua onde não havia ninguém, encontrou uma dama. Esta, notando aquele jovem formoso que acabava de sair do banho, tirou seu véu e perguntou-lhe para onde se dirigia. Com ar risonho e convidativo, Amjad não soube resistir aos encantos da mulher. Senhora, respondeu-lhe, vou para minha casa, ou para a vossa, conforme quiserdes. Senhor, disse a dama, as mulheres da minha categoria não levam os homens para as suas casas. Vão às casas deles. Amjad ficou embaraçado diante dessa resposta, que não esperava. Não ousava levá-la para a casa do alfaiate, com medo de perder a proteção de que tanto necessitava numa cidade onde era preciso ter muito cuidado. Também não conhecia nenhum lugar onde pudesse levá-la e não conseguia se decidir. Nessa incerteza, resolveu entregar-se ao acaso e, sem responder à dama, continuou a caminhar, seguido por ela. Amjad levou-a de rua em rua, de praça em praça, e já estavam ambos cansados de andar, quando se encontravam numa rua que terminava numa grande porta fechada de uma casa de belíssima aparência, com 2 bancos, um de cada lado. Amjad sentou-se num deles para recobrar o fôlego, e a dama, mais fatigada que ele, no outro. É aqui a vossa casa? Perguntou a mulher ao príncipe Amjad. Como estáis vendo, senhora, respondeu o príncipe. Por que então não a abris? Perguntou ela. Que esperais? Minha formosa, disse Amjad, não abro porque não tenho a chave. Deixei-a com o meu escravo, que encarreguei de um recado, do qual não pode ainda ter voltado. E como lhe ordenei que me comprasse depois o necessário para uma boa refeição, temo que deveremos esperá-lo ainda por muito tempo. A dificuldade encontrada pelo príncipe para satisfazer a sua paixão, da qual começava a arrepender-se, fez-lhe imaginar essa desculpa, na esperança de que a dama, despeitada, o deixaria. Mas se enganou. Eis um escravo impertinente que se faz esperar, disse ela. Eu mesma o castigarei como merece, se vós não o fizerdes, quando ele voltar. Não fica bem, contudo, que eu permaneça sozinha a uma porta com um homem. Assim, levantou-se pegando uma pedra para arrombar a fechadura de madeira e fraquíssima, segundo a moda do país. Amjad, desesperado, quis se opor. Senhora, que pretendeis fazer? Esperai pacientemente alguns instantes. Que terror é o vosso? Perguntou ela. A casa não vos pertence? Que vale, além disso, uma fechadura partida? Será fácil arranjar outra. E assim, rompeu-a. Aberta a porta, ela entrou na frente. Amjad pensou estar perdido, quando viu forçada a porta da casa. Hesitou, sem saber se entraria ou não, para livrar-se do perigo, e ia decidir pela fuga, quando a dama, voltando-se, observou que ele continuava parado. Que tendes? Por que não entrais na vossa casa? Perguntou-lhe. Porque, respondeu Amjad,
Estava vendo se o meu escravo não havia voltado. Temo que não haja nada pronto. Vinde, vinde, disse-lhe ela. Esperaremos melhor aqui do que lá fora. Amjad entrou, apesar de todos os seus escrúpulos, num vestíbulo espaçoso e bem pavimentado. Dali subiu por alguns degraus a uma grande galeria, onde perceberam ele e a dama uma sala aberta, muito bem mobiliada, e na sala uma mesa de delicadíssimas iguarias, com outra coberta de vários frutos e um aparador guarnecido de excelentes garrafas de vinho. Amjad, ao ver aqueles preparativos, teve a certeza de estar perdido. És um homem morto, pobre Amjad, pensou. Não sobreviverás por muito tempo ao teu querido irmão Assad. A dama, pelo contrário, arrebatada por tão agradável espetáculo, disse: Como, senhor? E vós temíeis que não tivesse nada pronto. No entanto, vedes que o vosso escravo fez mais do que julgáveis. Mas, se não me engano, tais preparativos são para outra mulher. Não importa. Venha essa outra mulher, que eu não terei ciúme. O único favor que vos peço é que me deixeis servi-la, assim como a vós. Amjad não pôde deixar de rir, apesar de toda a sua aflição. Senhora, disse, pensando em outra coisa totalmente diferente que muito o entristecia. Não se trata do que imaginais. O que vedes é o que sempre costumo ter. Como não pudesse se decidir a sentar a uma mesa que não fora preparada para ele, quis acomodar-se no sofá, mas a dama o impediu. Que fazeis? Deveis estar com fome após o banho. Sentemo-nos à mesa, comamos e nos divirtamos. Amjad foi obrigado a fazer o que a dama exigia. Puseram-se à mesa e comeram. Depois dos primeiros bocados, a dama, pegando uma garrafa, bebeu a saúde de Amjad. Depois, tornou a encher o copo e ofereceu-o a Amjad. Quanto mais Amjad refletia sobre a aventura, tanto mais admirava de ver que o dono da casa não aparecia e que uma casa onde tudo era tão luxuoso não possuía um único criado. A minha aventura seria extraordinária, dizia para si mesmo, se o dono se demorasse o suficiente para eu sair desta complicação. Enquanto assim se entretinha, a dama continuava a comer, interrompendo-se às vezes para beber e obrigando-o a fazer o mesmo. Haviam chegado as frutas quando surgiu o dono da casa. Era o escudeiro Mor do rei dos magos e chamava-se Bahader. Aquela casa lhe pertencia, mas possuía outra onde costumava viver. Da primeira somente se servia para banquetear-se com poucos amigos escolhidos. As iguarias tinham sido trazidas por alguns criados, que tinham se retirado pouco antes da chegada de Amjad e da dama. Bahader apresentou-se sem acompanhamento e disfarçado, como costumava, e um pouco antes da hora marcada para os amigos. Surpreendeu-se ao ver forçada a porta da casa. Entrou sem fazer barulho e, ouvindo vozes alegres na sala, colou-se à parede e introduziu a cabeça pela fresta da porta a fim de verificar quem se achava lá dentro. Ao reconhecer um jovem e uma mulher comendo à mesa preparada para ele e os seus amigos, e notando que o mal não era tão grande quanto supunha,
resolveu divertir-se. A dama, de costas, não podia ver o escudeiro mor, mas Amjad, quando o viu, tinha o copo na mão, mudou de cor, cravando os olhos em Bahader, que lhe fez um sinal para nada dizer e ir falar-lhe. Amjad bebeu e levantou-se. Aonde ides? Perguntou-lhe a dama. Senhora, disse-lhe ele, esperai-me. Estarei de volta num minuto. Uma pequena necessidade me obriga a sair. Encontrou Bahader à sua espera na galeria e ambos se dirigiram para o vestíbulo, a fim de poderem falar, sem que a dama os interrompesse. Sherazade, com essas últimas palavras, percebeu que estava na hora de o sultão da Índia se levantar. Calou-se, pois, mas continuou sua história na noite seguinte. Do 132ª noite. Bahader perguntou ao príncipe por que ele se achava na sua casa com aquela mulher e por que tinham forçado a porta da casa. Senhor, respondeu-lhe Amjad, devo vos parecer bastante culpado, mas se tiverdes paciência em me ouvir, vereis que sou inocente. E contou-lhe tudo em poucas palavras, sem nada esconder. Para convencê-lo de não ser capaz de cometer ação tão indigna como a de forçar uma casa, não lhe escondeu que era príncipe, como também não lhe escondeu seu motivo de encontrar-se na cidade dos magos. Bahader, que estimava naturalmente os estrangeiros, alegrou-se com a oportunidade de ajudar um rapaz como Amjad. Com efeito, não duvidou da sua sinceridade, diante de seu porte, das suas maneiras, das suas palavras tão distintas. Príncipe, disse-lhe, sinto-me satisfeitíssimo em poder servi-lo. Longe de perturbar vossa festa, será para mim um prazer contribuir para a vossa satisfação. Antes de vos dizer o que penso sobre isso, convém que eu me apresente. Sou o escudeiro mor do rei e chamo-me Bahader. Vivo regularmente em outra casa e esta só me serve para me encontrar em liberdade, uma vez ou outra com os meus amigos. Dissestes à vossa querida que tinhais um escravo. Serei seu escravo, e para que não fiqueis constrangido, repito-vos que quero sê-lo. Sabereis por quê. Voltai, portanto, para o vosso lugar e continuai a vos divertir. Quando eu regressar daqui a pouco e me apresentar a vós, em vestes de escravo, censurai-me bem. Não temais sequer bater-me. Servi-vos-ei por todo o tempo em que ficardes à mesa, e até a noite. Dormireis nesta casa, vós e a dama, e amanhã de manhã despedi-la-eis com dignidade. Depois tentarei prestar-vos serviços de maior importância. Amjad quis responder, mas o escudeiro mor não permitiu. Mal Amjad tornou a entrar na sala. Chegaram os amigos do escudeiro mor. Este lhes pediu delicadamente que o desculpassem por não recebê-los naquele dia, explicando-lhes que aprovariam o motivo quando dele soubessem. Depois saiu para ir buscar uma veste de escravo. Amjad voltou à dama, contente por a sorte tê-lo conduzido à casa de um homem de tão grande distinção. Tornando a sentar-se à mesa, disse-lhe: Senhora, peço-vos 1000 perdões pela minha incivilidade e pelo meu humor,
em que me põe a ausência do meu escravo. O maroto há de pagar-me. Mostrar-lhe-ei que não deve ficar fora tanto tempo. Não vos inquieteis, respondeu a dama. Tanto pior para ele. Pagará as faltas. Não pensemos mais nele, pensemos somente em nos divertir. Continuaram, pois, a banquetear-se, rindo, pilheirando e bebendo mais do que comiam, até a chegada de Bahader, disfarçado de escravo. Bahader entrou como um perfeito escravo, mortificado por ver que o amo estava acompanhado e por saber que voltava tão tarde. Lançou-se aos pés de Amjad, beijando o chão, para implorar clemência. Depois, levantando-se, cruzou os braços e abaixou o olhar, aguardando ordens. Maroto, disse-lhe Amjad, encolerizado, dize-me se há no mundo escravo pior que tu. Onde estiveste? Que fizeste para voltar a esta hora? Senhor, respondeu Bahader, peço-vos perdão. Acabo de desincumbir-me das tarefas que me destes e não supus que voltasseis tão cedo. És um vagabundo, respondeu Amjad, e eu seria capaz de te moer de pancadas para te ensinar a não mentir e a não faltar aos teus deveres. Levantou-se, pegou um bastão e deu-lhe 2 ou 3 pancadas leves, após o que voltou novamente à mesa. A dama não se contentou com aquele castigo. Levantando-se por sua vez, pegou o bastão e descarregou sobre Bahader uma saraivada de golpes que o fizeram chorar. Amjad, revoltado pela liberdade por ela tomada e por vê-la maltratar tão importante oficial do rei, gritou inutilmente para que ela parasse. A dama continuava a bater e disse-lhe: deixa-me fazer. Quero ensinar-lhe a não se ausentar por tanto tempo outra vez. E continuou com tamanha fúria que ele se viu obrigado a levantar e arrancar-lhe o bastão, só cedido por ela após muita resistência. Quando viu que não podia mais bater em Bahader, voltou ao seu lugar, atirando-lhe 1000 insultos. Bahader enxugou as lágrimas e ficou de pé para lhe dar de beber. Vendo depois que já não comiam nem bebiam, tirou a mesa, limpou a sala e tornou a pôr tudo em ordem. Quando anoiteceu, acendeu as velas. Cada vez que entrava ou saía, não deixava a dama de resmungar, de ameaçá-lo e injuriá-lo, com grande descontentamento de Amjad. Chegada a hora de dormir, Bahader preparou-lhes um leito sobre o sofá e retirou-se para outro aposento, onde adormeceu imediatamente. Amjad e a dama conversaram ainda durante uma meia hora. Antes de se deitarem, a dama saiu por instantes. Passando pela galeria, vendo que Bahader já roncava e lembrando-se de que havia na sala um alfange, disse a Amjad: Senhor, peço-vos um favor. De que se trata? Perguntou Amjad. Pegai esse alfange e ide cortar a cabeça do vosso escravo. Amjad assustou-se com a ideia daquela mulher, certamente bêbada. Senhora, disse-lhe, deixemos o meu escravo, que não merece tal cuidado, porquanto já o castiguei. Vós mesma o castigastes, e isso é o bastante. Além disso, é um escravo que me satisfaz e não está acostumado a esse tipo de faltas. Não me contento com isso, respondeu a dama, enraivecida. Quero que ele morra, e se não morrer pela vossa mão, morrerá pela minha. Assim,
pegou o alfange e escapou para executar o seu funesto plano. Amjad alcançou-a na galeria. Senhora, disse-lhe, mister se faz satisfazer-vos, já que assim quereis. Muito me aborreceria ver outra pessoa que não eu tirar a vida do meu escravo. E quando ela lhe entregou o alfande, disse: Vinde, segui-me, e não façamos barulho, para que ele não desperte. Entraram no quarto de Bahadur, mas em vez de abatê-lo, Amjad desferiu o golpe na dama e cortou-lhe a cabeça, que foi cair em cima de Bahadur. O dia já começava a aparecer quando Sherazade pronunciou essas últimas palavras. Na noite seguinte, retomando o fio da história, disse ao sultão Shahriar: